Olá, bem-vindo à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E a gente tá numa série sobre mulheres e dinheiro. É isso mesmo, porque a relação com o dinheiro, com o nosso valor, é fundamental para a gente ser realizada e ser feliz e poder tomar bons vinhos. E hoje eu trago uma pergunta muito interessante sobre valor dos seus serviços, valor do seu trabalho. A pergunta é da Vivian e ela diz o seguinte: há 4 anos me especializei em tutoria de alunos. Só que, na minha cidade, não entendem o valor do meu serviço e me tratam como se eu fosse apenas uma professora particular. Na minha cidade, não pagam mais do que R$80 a hora aula. Por favor, me ajuda. Às vezes me sinto uma louca, no lugar errado ou como uma profeta clamando no deserto. Vivian, eu sei exatamente o que é essa sensação de ser uma profeta clamando no deserto. Você vê aquilo que os outros ainda não veem e tenta convencê-los de que alguma coisa é necessária, é importante, é valiosa. No meu caso, aconteceu quando eu comecei a fazer palestras sobre liderança feminina, isso em 2010, 2009, e eu queria convencer as empresas de que era fundamental capacitar mulheres para liderança, porque eles iriam perder menos tempo, menos dinheiro, menos energia, iam ter mais resultado, além de fazer a coisa certa e diminuir distorções em matéria de equidade de gênero. Só que naquela época as empresas não estavam sensíveis para essa questão. As empresas começaram a se importar mesmo, falar de equidade de gênero e diversidade a partir de 2015, 2017, 2018 e agora parece um movimento irreversível, né? Mas pois é, eu já estava nessa estrada quando tudo era mato, alguns anos antes e sofrendo. Até que eu entendi o seguinte: a gente tem que vender o que as pessoas estão preparadas para comprar, mas enquanto isso a gente precisa fazer outra coisa, que é educar o mercado para o valor dos nossos produtos e serviços. Então você já entendeu mais ou menos qual é a dica, mas eu vou te explicar como você pode fazer isso de um jeito que as pessoas passem a desejar as suas tutorias para alunos, ok? E nada contra professores particulares. Eu acho que o professor no Brasil, de maneira geral, é muito desvalorizado, né? No Japão, o professor tem uma autoridade de chefe de Estado e é assim que deveria ser a educação no nosso país. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai atrás de diferenciação, porque a gente precisa pagar boletos e beber bons vinhos. E falando em bons vinhos, isso aqui não é um bom vinho, isso aqui é uma espanhola, acreditem se quiser. Eu ia chamar de drink, mas eu tenho até medo de ofender os bartenders, os especialistas em drinks, porque é uma bebida à base de vinho tinto, barato, leite condensado e abacaxi. E foi a minha porta de entrada para o mundo dos vinhos. Então me imagina lá com 18 anos, juntando meus trocados para me divertir no Bexiga, que era onde eu frequentava. Sou velhinha mesmo. E dava para comprar isso aqui de litrão. Tinha umas portinhas assim e a gente pedia e vinha aquele litrão da batida e com essa batida a gente ficava alegrinha e ainda salvava uns trocadinhos. Dava para comprar um dog no fim da noite. E a grande verdade é que não só eu era jovem e tinha um baixo orçamento para gastar com bebida, mas também o mercado brasileiro era deseducado para a importância de vinhos bons. Então a gente não tinha uma oferta tão grande de vinhos bons assim, a gente não podia comprar um vinho bacana no supermercado, né, no varejo assim facilmente. Por quê? Porque o mercado brasileiro não tinha sido educado para beber bons vinhos. Esse foi um processo que começou mais ou menos lá por volta de 90, 92, por aí afora. E é um processo que parece irreversível. Hoje você vê mais pessoas, você vê classe média e pessoas até mais simples também apreciando vinhos, cada um na sua faixa de poder aquisitivo, mas a verdade é que existe uma educação de paladar, existe uma educação para perceber o diferencial. E o que eu quero dizer para você, e vou dizer logo a seguir do golinho, é que talvez você esteja errada e talvez o seu mercado esteja certo. Então vamos lá? Às vezes é bom lembrar a origem de tudo. Vamos lá, Vivian. O seu mercado paga R$80 hora aula pelo serviço de professora particular. Sempre foi assim, tem sido assim e o mercado está regulando esse preço, dizendo que esse é o valor da hora que uma profissional
gasta ensinando um aluno alguma coisa que ele não conseguiu aprender sozinho e não conseguiu aprender só com a escola ou só com a professora da escola normal que ele já frequenta. O que você precisa fazer? Educar o seu mercado para ver a necessidade de contratar um serviço que vá além de ajudar a fazer lição, que vá além de explicar algum conteúdo que tenha ficado perdido lá atrás. Pelo que eu entendi, o que você faz é muito mais. Você orienta, você organiza a vida escolar do aluno, você detecta falhas, você se torna uma verdadeira aliada tanto da família quanto da escola, e isso requer planejamento, atenção, cursos que te façam sensível para perceber o problema daquele aluno. Então, enquanto você não souber comunicar essas vantagens, não espere que o mercado olhe para você e fale: nossa, como você é maravilhosa. Duas coisas aí precisam acontecer. Primeiro, você precisa olhar para o valor dos seus serviços e dos seus produtos, não do seu ponto de vista, do ponto de vista de quem gastou uma grana, de quem se prepara, de quem estuda, de quem tem que aguentar a criança indisciplinada, malcriada, impontual, pais folgados. Não só isso, você precisa olhar do ponto de vista do cliente. Quando você passa a olhar do ponto de vista do cliente, você faz para ele perguntas certas. Por exemplo, uma pergunta boa para você fazer para o cliente é o seguinte: quanto vale para você o seu filho não repetir de ano e você não precisar pagar 12 meses de mensalidade escolar como você tem pagado mais uma vez pelo mesmo ano? Quanto vale para você não precisar investir em terapia para o seu filho porque ele não está sabendo lidar com o rótulo de repetente? Quanto de sossego, tranquilidade você ganha com isso? Quanto de dinheiro e energia você deixa de gastar com isso? Percebe? Uma vez, uma pessoa com quem eu conversava e que gastava uma fortuna com lençóis de 1000 fios egípcio, um dia me convenceu: quanto tempo você passa na cama? No mínimo 8 horas por noite. Às vezes eu gosto de dar um cochilinho à tarde, então vamos lá, 10 horas? Vamos lá, no mínimo 8 horas por noite. Ele falou: pois é, isso é 1/3 da sua vida. Dormir num lençol ruim, cheio de bolinha, né, que pinica, esquenta, fica pegando nas cutículas do seu pé, é um desconforto que impacta o seu dia. Quanto vale para você acordar bem disposta? Quanto de dinheiro você ganha ou economiza quando você se sente mais feliz, disposta, saudável e realizada para concluir as suas atividades diárias? E aí então eu me dei conta realmente de que aquilo não era um dinheiro jogado fora. Aquele gasto com aqueles lençóis especiais era um investimento importante. Agora, para eu fazer uma espanhola, se é só para eu ajudar meu filho a tirar uma nota 5, nota 6, nota 7, pode ser um vinho barato, porque ele vai ficar ali, vai passar despercebido no meio do sabor do abacaxi, no meio do sabor do leite condensado. Aquele docinho sempre dá uma tapeada num vinho ruim. Para que eu preciso me preocupar com o terroir do vinho, que é o conjunto das características geológicas, climáticas, que determinam a qualidade do vinho, por exemplo? Se eu vou misturar com leite condensado de R$2 a caixinha e um abacaxi, quanto custa um abacaxi? Não sei. O abacaxi descascado prontinho já vem acho que por uns R$10, né? Não sei. Mas seja o que for, vale a pena eu colocar um vinho tão bom com ingredientes baratos? Então talvez esteja precisando você entender o que o seu mercado está procurando e entender de uma vez por todas: os seus clientes não são os pais que apenas querem evitar reprovação e querem que os seus filhos sejam alunos medianos, medíocres, que apenas tirem 5, 6, o necessário para passar raspando, passar de REC, passar no conselho, passar pelo conselho. Os seus clientes talvez sejam aqueles que querem que você tenha um impacto de longo prazo na formação dos filhos deles, que você tenha um impacto de longo prazo na formação profissional desses futuros especialistas. Então, os seus clientes provavelmente não são aqueles que estão investindo pouco na educação dos filhos. Seu cliente provavelmente é aquele que está pagando uma boa escola, que investe nos materiais, que investe em aprimoramento, que investe num estudo de língua talvez, que realmente investe tempo também naquela criança.
Então, falta talvez você ser encontrada pelo tipo de cliente premium que não só está preocupado em resolver uma dor imediata, mas evitar grandes dores futuras, como de repente ele não conseguir entrar numa boa universidade ou não conseguir participar de um bom programa de trainee ou não conseguir uma vaga legal no mercado de trabalho depois de formado. Então é isso que você tem que mostrar para esse pai, para essa mãe, que não estão vendo valor no que você tem para entregar. E aí você precisa estabelecer um benchmark. Quem é o meu modelo de tutora que eu preciso ter como base para me tornar? Eu preciso me tornar essa pessoa. Isso não é só currículo, isso não é só fazer mais um curso. Isso é principalmente entender que competências e habilidades você tem que ter. Mas mais importante do que isso, mais importante do que você falar do seu valor, do valor do seu trabalho para esses potenciais clientes, é os outros falarem por você. Então vem o segundo passo para as pessoas perceberem o valor da sua proposta e você parar de clamar no deserto, é você ter advogados da sua marca. O que é isso? É você ter clientes tão satisfeitos que precisem contar para o mundo e façam isso com o maior prazer. Olha, apesar da Vivian ser cara, ela vale cada centavo. O meu filho é outro aluno depois disso. Desenvolveu autonomia, disciplina, deslanchou sozinho. Os professores estão elogiando e ele já sabe até o que vai querer fazer no futuro. Então é isso que você precisa investir daqui para frente. Se não tem pessoas na sua cidade valorizando o que você entrega hoje, você precisa talvez pegar uma ou duas que tenham potencial para acreditar em você e dar um processo de tutoria de 3 meses ou 6 meses ou 1 ano para os filhos dessas pessoas, para elas verem o resultado e se comprometerem a falar bem desse resultado para você. Você tem que poder colocar isso nas redes sociais. Toda vez que um aluno for aprovado, você tem que colocar a imagem dele ali e falar o quanto vocês dois juntos ralaram ao longo do ano para ele ter aquele resultado extraordinário. E é isso o que vai fazer o mundo falar: puxa, isso existe? Eu preciso dessa mulher, meu filho precisa dessa mulher, tá bom? Então, sai desse lugar de coitada, sai desse lugar de incompreendida e aprende a mostrar o valor do seu produto. E entenda, você não trabalha para pessoas que apenas querem sentir um sabor docinho. Você trabalha para pessoas que têm uma preocupação com todo o processo e que sabem que educar filhos não é um evento. Educar filhos é um processo para a vida toda e fazer isso meia boca dá uma dor de cabeça no dia seguinte. Entendeu o recado? É isso que eu espero para você e para todas as profissionais, sejam empreendedoras, profissionais liberais e até você que hoje está na empresa, é CLT e acha que não estão valorizando o seu trabalho. Você já parou para pensar quanto de gasto você economiza para o seu chefe? Você já parou para pensar quanto de resultado você traz para a empresa toda vez que você evita que um cliente saia insatisfeito? Aprende a quantificar isso. Isso vai fazer total diferença na percepção que as pessoas têm sobre o seu valor. Deixa aqui nos comentários como você faz para as pessoas perceberem que o seu trabalho vale muito. E compartilha esse vídeo com todas as amigas que estão reclamando que ganham pouco, tá bom? Um beijo, até a próxima confraria!